Olá, vamos iniciar nossas aulas gravadas falando um pouquinho de tratores agrícolas. As classificações de tratores geralmente são feitas por tamanho, por categoria de potência. Por exemplo, os microtratores estão abaixo de 30 cavalos, tratores leves de 30 a 49 cavalos, médios de 50 a 99 cavalos e pesados maior que 100 cavalos. E também nós podemos classificar os tratores conforme o sistema de direção e locomoção. Então nós temos os tratores de esteira, muito usados na construção civil, na terraplanagem, tratores semi-esteira e tratores de roda. Os tratores de roda eles são tratores muito flexíveis, conseguem fazer atividades tanto pesadas, por terem esses pneus com cocadas grandes, como também consegue trafegar em via pública porque eles têm pneus de borracha. Tratores de esteira têm essa dificuldade de trafegar em via pública. Temos também vários tipos de tratores, conforme o porte, aplicação e etc. Por exemplo, os tratores agrícolas geralmente são de 2 eixos com 4 rodas ou mais rodas. Nós temos tratores pequenos também, de monoeixo. Esse daqui é um trator muito conhecido como Tobatinha, mas Tobata é uma marca. Hoje nós temos várias marcas no mercado. Esses tratores florestais, eles possuem sapatas para se movimentar. E esses tratores compactos são bem estreitos para passarem entre fileiras de pomares ou de cafeeiros. As vantagens dos tratores agrícolas são enormes, principalmente os de pneus. Por quê? Porque eles têm bom atrito, por causa das cocadas dos pneus, das protuberâncias da borracha. Eles amortecem bem os impactos. Quem já andou de trator de esteira sabe que se ele for correr na estrada, você não fica em cima, porque pula muito. E esses tratores de rodas também têm boa capacidade de tração, apesar de ter uma reduzida superfície de apoio. E eles permitem operações em alta velocidade. Por exemplo, um trator de esteira raramente vai passar de 10 km por hora. Um trator de rodas pode chegar facilmente a 40 km por hora. O custo de manutenção das esteiras é muito grande. Esses roletes, essa roda-guia, quando eles têm manutenção, é caríssimo. Entretanto, os pneus eles exercem maior pressão sobre o solo do que as rodas. Os pneus exercem maior pressão sobre o solo do que as esteiras, porque a esteira ela distribui melhor o peso, porque a pressão que é causada no solo é o peso dividido pela área. Então, como um trator de esteiras tem maior área de superfície em contato com o solo, então o seu peso é mais bem distribuído e a pressão é menor e ele compacta menos o solo. Entretanto, a esteira patina menos do que um pneu. Então, se você quiser colocar um trator para puxar um implemento muito pesado, que demanda muita potência, tipo um subsolador, a preferência seria para o trator de esteiras. Temos algumas coisas importantes quando a gente estuda trator, que é o lastreamento. O lastreamento são esses pesos que a gente põe nas rodas. Aqui são placas metálicas que são colocadas nas rodas, principalmente as rodas traseiras, porque são as motrizes. Quando as dianteiras são motrizes, um trator 4x4, aí nós também podemos colocar placas para aumentar o peso. Nos tratores agrícolas, geralmente os tratores com rodas grandes motrizes, as traseiras, a gente põe água para ajudar no lastreamento. E nos tratores agrícolas também é possível ter um lastreamento na frente, no para-choque dianteiro. E para que se põe lastreamento? Basicamente, são 3 necessidades das quais a gente faz uso do lastreamento. A primeira delas é aumentar a capacidade de tração. Quanto mais peso, melhor o atrito, melhor a tração do pneu. A segunda coisa é
melhorar, aumentar a inércia do trator na partida. Então, se você tiver um trator para arrancar e ele estiver com os pneus vazios, sem água, ele patina com maior facilidade do que um pneu que tem mais peso, já tem água e tem mais inércia. O contrapeso dianteiro, ou lastreamento dianteiro, ele serve basicamente para evitar que o trator levante a dianteira quando tem um peso muito grande na traseira, ou seja, o famoso empinar, para ele não empinar ou às vezes até tombar para trás, se você tiver um peso muito grande, porque a força do trator é grande, a redução é grande, e ele consegue empinar a dianteira e até tombar para trás. A bitola do trator pode ser regulada. Por que nós regulamos a bitola do trator? Para dar mais estabilidade, principalmente em terrenos declivosos. Quanto mais larga a bitola do trator, mais baixo é o centro de gravidade do trator. Então, se nós considerarmos um caminhão, por exemplo, né, que tenha muito peso, mas que ele seja baixo, por exemplo, chapas de aço, ele tem maior dificuldade de tombamento do que um caminhão de carvão, por exemplo, que tem a carroceria muito alta. Por quê? Porque o centro de gravidade do caminhão lotado de chapas de aço está mais baixo do que o centro de gravidade de um caminhão bem alto, com bastante carvão, que tem aquelas carvoeiras, carrocerias bem altas. Vamos falar um pouquinho de potência. O que é potência? Bom, primeiro nós temos que entender o que é força. A força é aquela índole que nós colocamos no corpo, que é a sua massa vezes a aceleração. Se a força for suficiente para sobrepujar a força de atrito desse corpo com o solo, então nós temos um movimento desse corpo. Eu posso botar força no corpo e ele ficar parado. Posso. Eu empurro o corpo, ou eu puxo o arado com o trator, mas ele não sai do local. Por quê? Porque a força é menor do que a força de atrito com o solo. Se eu conseguir fazer esse movimento com o arado, eu estou fazendo um deslocamento com ele, e isso se transforma em trabalho. Então, arar a terra, arar 1 hectare, é um trabalho que eu vou fazer. E ele depende de quê? Da força que eu coloquei no arado vezes o deslocamento. Se eu não deslocar o arado, eu posso botar a força que eu quiser. Não desloquei, não fiz trabalho. Mas em termos práticos, né, de vivência no campo, o trabalho nosso é o quê? É 1 hectare arado, por exemplo. Então, 1 hectare por hora eu arei. Eu fiz um deslocamento com esse arado, fiz uma força e consegui fazer um trabalho. E a potência é o quê? A potência é a índole do trabalho executado num dado tempo. Então, se eu executar o trabalho em menos tempo, eu preciso de mais potência. Então, a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Se eu transformar a potência agora para uma outra índole, então eu vou dividir o trabalho, minha força vezes o deslocamento. A força vezes o deslocamento é o trabalho, dividido pelo tempo é a potência. Então, deslocamento dividido pelo tempo é igual a velocidade. Então, força vezes velocidade é igual a potência. E o que implica isso para a gente quando a gente trabalha com tratores? Toda vez que eu precisar aumentar a força, aumentei a força, que é uma setinha, eu perco velocidade. Então, quando a gente quer aumentar a força do trator e a gente perde velocidade, é quando a gente coloca a marcha mais reduzida.
por exemplo, uma primeira. Se eu colocar a primeira marcha, eu vou ter muita força, porém eu perco velocidade. Se eu colocar a maior marcha do trator, por exemplo, os tratores nossos no campus, muitos têm quarta marcha. Se eu colocar a quarta marcha, então eu ganho velocidade. Vamos apagar aqui a nossa setinha. E vamos ganhar velocidade, aumentar a velocidade e perder o quê? Força. Isso aqui é uma seta, viu? Tortinha, mas é uma seta. Então, se eu aumentar a velocidade, colocar a quarta marcha, eu não vou ter força. Então, para subir um morro, eu preciso colocar uma marcha mais forte. Primeira, segunda. Se eu tiver na via pública no plano, eu posso botar uma quarta e aumentar a velocidade, mas eu perco força. Não consigo subir o morro. Não é isso? Bom, esse desenho, essa animação, ela mostra que o deslocamento aqui, ó, nessa primeira rampa, ele foi maior e nessa última foi menor. Tá vendo? Ó, 900 metros para 520 metros. A força que eu exerci nessa primeira rampa foi menor, 9,8 newtons. E nessa última, 17 newtons, foi maior. Porém, o trabalho executado foi o mesmo. Foi levar o trator daqui até o topo da rampa. Então, o trabalho executado foi 8,82 joule nesse primeiro e 8,82 joule no último quadro. Para fins de potência, nós temos algumas coisas interessantes. Da onde que vem o CV, que nós usamos como cavalo vapor, e o HP? Na época da Revolução Industrial, todas as máquinas eram a vapor. Mas para comparar máquinas, nós precisávamos entender o que era um tamanho de máquina. Então foi convencionado que uma máquina, que na época era tudo a cavalo, né? Tudo mecanização animal, convencionou-se, quando vieram as máquinas a vapor, que uma máquina de 1 cavalo vapor correspondia a 75 quilos na velocidade de 1 metro por segundo, força vezes velocidade. Então, se nós compararmos aqui, ó, o cavalinho puxando 75 quilos na velocidade de num tempo de 1 segundo em 1 metro. Então, ele andou 75 quilos em 1 metro em 1 segundo. Então, 75 quilos na velocidade de 1 metro por segundo. Se for um HP, que é um horsepower, que em inglês é um cavalo mais forte, é apenas uma brincadeira isso aí, ele é um pouquinho maior, 76 quilogrâmetro, porque é quilograma metro por segundo, né? 76 kg por segundo. Isso é apenas uma convenção, tá bom? E nos tratores agrícolas, sempre nós vamos falar em cavalo vapor, ou HP, ou quilowatt. Constituição do trator. Em geral, os tratores têm uma carenagem, que é a lataria, uma cabine do operador e um chassi. O chassi é a parte robusta do trator. Geralmente, o próprio motor, a própria caixa da embreagem, a caixa de marchas, tudo isso já é o chassi do trator. Um conectado ao outro já é o chassi. Internamente, nós temos o coração do trator, que é o motor, e os sistemas acessórios ou de funcionamento. Então, daqui para frente, nós vamos estudá-los todos separadamente. O trator, basicamente, é composto por um chassi, que é toda essa parte rígida, e os rodados. Então, nós temos a primeira parte de um trator, é o sistema de direção, que faz o trator virar para a esquerda ou para a direita. Senão, o trator só iria para frente ou para trás, né?
Essa parte que é o coração do trator é o motor, é o que gera o movimento circular do eixo, que passa para uma embreagem, que serve para conectar, acoplar ou desacoplar a caixa de marcha ao motor. A caixa de marcha, ela tem várias engrenagens que reduzem ou ampliam o movimento do trator, para o trator ter mais força ou ter mais velocidade. Então, a principal função da caixa de marchas é fazer a equalização da força e da velocidade. Você quer puxar um implemento, põe uma marcha mais forte, uma primeira, segunda. Quer correr na via pública, não é para correr, mas correr um pouquinho mais, 30, 40 km por hora, põe uma marcha mais fraca, terceira ou quarta. Depois nós temos uma peça que é o diferencial, que tem 3 funções básicas. Ele faz a redução, porque tem uma coroa e um peão que fazem redução. Essa velocidade da caixa de marcha é bem mais reduzida, para dar mais força ao trator. Além disso, o movimento que era longitudinal do eixo do motor, ele passa a ser transversal para os 2 semi-eixos, aqui em amarelinho, 2 semi-eixos. Finalmente, o diferencial, ele tem a grande função de diferenciar a velocidade do lado direito e do lado esquerdo do trator nas curvas. Então, a roda que estiver no centro da curva, ela vai ter menos velocidade do que a roda que estiver no lado de fora. Então, ao curvar, a parte externa anda mais rápida do que a parte interna. Depois nós temos essa parte azulzinha aqui, ó, que é a redução final. Ela faz a máxima redução ainda para o trator ganhar mais força ainda. Por que tanta redução? Primeiro, porque precisa de muita força. Segundo, porque as rodas motrizes são muito grandes. As rodas do trator são enormes. Se ele não tiver muita redução, o trator fica com uma velocidade muito grande, mais do que um carro de corrida, né? Aqui atrás nós temos ainda a tomada de potência, que é um eixo que traz o movimento aqui da caixa de marchas, o eixo secundário, para tocar implementos agrícolas, como, por exemplo, uma roçadeira ou roçadora, tocar uma enxada rotativa, uma colhedora, coisas assim. Aqui nós temos a barra de tração, que basicamente é para puxar implementos. Por exemplo, a carrocinha, né, ou o reboque é conectado aqui na barra de tração. Essas barras de levante, né, são do hidráulico. Então, o hidráulico levanta implementos como o arado e a grade através desses 2 braços conectados ao terceiro ponto, que é um outro braço que é regulável. Por último, nós temos a roda motriz. A roda motriz é sempre a roda que faz o movimento. Motriz de movimento. Então, essas dianteiras, se elas não forem grandes, com aquelas cocadas, se não for um trator 4x4, ele vai ser 4x2. Quer dizer, ele tem 4 rodas, mas apenas 2 são motrizes. Então, rodas motrizes são aquelas que movimentam o trator. Espero que tenham gostado dessa primeira aula.